Muito boa tarde a todos. Estamos dando início, então, ao debate eleitoral entre os candidatos a diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFE-RS, Campus Rio Grande. Inicialmente, nós gostaríamos de cumprimentar ao Cleiton Ferreira, presidente da Comissão Eleitoral, e a toda a comissão que trabalhou muito para que esse debate pudesse ser realizado. Agradecemos e registramos a presença dos candidatos que já estão presentes: Miguel Albuquerque, Ronaldo Orsini e Alexandre Machado. Gostaria de cumprimentar também a todos os servidores aqui do IFE-RS e agradecer também pelo trabalho que estão desenvolvendo para que nós possamos ter um debate eleitoral capaz de apresentar todas as demandas e as propostas dos candidatos e que as senhoras e senhores possam ter a clareza de fazer as suas escolhas. Agradecemos também a presença de todos os alunos e professores do IFE-RS que, lotando este anfiteatro, demonstram a importância que esse evento tem para vocês. Inicialmente, eu gostaria de solicitar a todos, por gentileza, se pudessem deixar seus telefones celulares desligados ou no modo silencioso, e também solicitar a todos que, mesmo com alguma manifestação dos candidatos, vocês acham que mereça aplauso ou vaia, por favor, se mantenham em silêncio, para que nós não tenhamos nenhum prejuízo, e principalmente para que nós possamos manter a tranquilidade na condução aqui dos trabalhos. Estou autorizado aqui pela Comissão Eleitoral a solicitar a segurança para que retire alguma pessoa que não cumpra essa determinação de se manter apenas assistindo aqui o debate. Inicialmente, eu vou fazer a leitura do regulamento para que todos tenhamos consciência e principalmente ciência do que vai acontecer aqui nesse início de noite. Regulamento para a condução do debate eleitoral entre os candidatos a diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFE-RS, Campus Rio Grande. Estabelece os procedimentos básicos para a condução dos debates entre os candidatos do processo de consulta eleitoral para a escolha do cargo de diretor-geral do Campus Rio Grande. Capítulo 1. Definições. Artigo 1º. O presente regulamento tem por objetivo normatizar o debate do processo para a escolha do diretor-geral do Campus Rio Grande, observadas as disposições legais pertinentes na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, Decreto 6.986, de 20 de outubro de 2009, conforme Resolução nº 63 do CONSUP-IFE-RS, de 17 de 7 de 2015. O artigo 2º diz o seguinte: o objetivo do debate é exclusivamente apresentar e defender as propostas e ideias de gestão para o próximo mandato no cargo de diretor-geral do IFE-RS Campus Rio Grande. Todos os candidatos terão as mesmas condições de tempo e exposição. Artigo 3º. Qualquer privilégio dado a algum dos candidatos, a assessoria do candidato que se sentir prejudicado poderá, ao final de cada bloco, solicitar à Comissão Eleitoral de Campus a reparação por parte do candidato que protagonizou o entrave, ficando o cargo deste atendimento ou não à solicitação. Artigo 4º. Pode também ser concedido o direito de resposta ao candidato que sofreu ofensa de natureza moral e ideológica por 2 minutos, desde que solicitado pela assessoria do candidato. Artigo 5º. Será terminantemente proibida qualquer manifestação de alunos, servidores ou presentes antes, durante e depois do debate dentro das dependências do local de realização do debate, bem como a exposição de bandeiras ou faixas no local de realização do debate, que ocorre no dia de hoje, 1º de outubro de 2015, às 18h30, no Anfiteatro Herme Barros. Artigo 6º. O candidato terá direito a um assessor escolhido pelo mesmo, que estará presente em espaço próprio destinado para tal. Será permitida a comunicação com o candidato somente deste assessor nos intervalos pré-determinados no artigo 9º deste regulamento, que trata dos intervalos.
Artigo 7º, o debate será gravado e posteriormente transmitido pela TV FURG, conforme disponibilidade na grade de horários da mesma e transmissão via internet, conforme disponibilidade de recursos. O mediador poderá, a qualquer momento, indeferir perguntas impertinentes ou de cunho exclusivamente pessoal. Evitar alterações entre os candidatos e entre eles e a plenária e vice-versa. Censurar o uso de expressões injuriosas e depreciativas da imagem de membros e candidatos. Solicitar da plenária contenção em manifestações consideradas inoportunas. Caçar a palavra em situações que interfiram na condução normal dos trabalhos previstos neste regulamento. Efetuar os sorteios da ordem das falas dos candidatos durante o debate. Capítulo 2. Dos intervalos. Artigo 9º. Os intervalos acontecerão logo após o término do terceiro, quarto e quinto blocos e terão obrigatoriamente a duração de 5 minutos. Artigo 10º. O candidato não poderá afastar-se das dependências da qual ocorrerá o debate, sendo permitida a interação com o assessor neste período. Artigo 11. O debate será coordenado por mediador indicado pela Comissão Eleitoral do campus e terá 6 blocos distintos, a saber, primeiro bloco, a abertura e a apresentação dos candidatos. Segundo bloco, rodada de perguntas sobre os temas sorteados. Terceiro bloco, perguntas livres. Quarto bloco, perguntas da plateia. Quinto bloco, considerações finais dos candidatos. Artigo 12. As perguntas, respostas, réplicas e tréplicas devem respeitar obrigatoriamente os seguintes tempos: pergunta 1 minuto, resposta 2 minutos, réplica 1 minuto, tréplica 30 segundos. Parágrafo 2º. O quarto bloco deverá respeitar os tempos de 30 segundos para perguntas e 2 minutos para respostas. Artigo 3º. Aliás, 13º. Ao início de cada bloco ocorrerá um sorteio para a definição da ordem dos candidatos, com exceção do primeiro bloco, que ocorrerá ao decorrer deste. Artigo 14. A abertura, que trata o primeiro bloco, terá duração de 10 minutos para considerações iniciais, leitura das regras do debate e sorteio da ordem de apresentação. A segunda parte deste compreende a apresentação dos candidatos e terá duração de 9 minutos, sendo este dividido de forma igualitária entre os candidatos. Não será permitida a utilização de qualquer meio eletrônico, como multimídia, jingles, entre outros. O candidato deve se ater somente à explanação oral de sua proposta. Artigo 15. O segundo bloco terá duração de 27 minutos e será composto por 2 perguntas para cada candidato, sendo os temas escolhidos por sorteio e as perguntas realizadas entre os candidatos. Parágrafo 1º. O candidato deverá distribuir suas perguntas entre os demais candidatos presentes no debate, não podendo proferir suas 2 perguntas ao mesmo candidato. Parágrafo 2º. O tema só poderá ser explorado em uma rodada, sendo que, para regulamento, considera-se rodado o sorteio de um tema. A respectiva pergunta de somente um dos candidatos, com suas respectivas respostas, réplicas e tréplicas. Na rodada seguinte, deverá ser sorteado outro tema. Para este bloco, serão definidos os seguintes temas: administração, ensino, extensão, pesquisa, infraestrutura e segurança e desenvolvimento institucional. Só gostaria de dizer que estou fazendo a leitura um pouco mais devagar, em função das libras, para que nós não prejudiquemos aqui as intérpretes. Artigo 16. O terceiro bloco terá duração de 27 minutos. Este será composto por 2 perguntas para cada candidato, sendo os temas escolhidos pelos candidatos e as perguntas realizadas entre si. Parágrafo
Parágrafo 1º. O candidato deverá distribuir suas perguntas entre os demais candidatos presentes no debate, não podendo proferir suas duas perguntas ao mesmo candidato. Artigo 17. O quarto bloco irá conter 3 perguntas para cada candidato e terá duração de 22 minutos e 30 segundos. Parágrafo 1º. As perguntas sorteadas, previamente avaliadas pela comissão eleitoral e ou pelo mediador, não poderão ser ofensivas à honra e à imagem do candidato. Se a finalidade da pergunta for dúbia sobre a sua intenção, será descartada e automaticamente observado o seguinte. A seguinte. Parágrafo 2º. Será proibida qualquer pergunta sobre a vida pessoal dos candidatos, bem como sua integridade moral deverá ser respeitada. Parágrafo 3º. As perguntas serão depositadas em urnas específicas e com o nome social de cada candidato, devendo estas perguntas ser direcionadas. As urnas estarão posicionadas no hall de entrada do anfiteatro Pedro Barros, das 18 até as 19 horas. Artigo 18. O quinto e último bloco terá uma duração de 15 minutos e será distribuída em 3 períodos de 5 minutos, onde cada um dos referidos candidatos apresentará suas considerações finais. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral de Campos. O tempo estimado total do debate será de 110 minutos e 30 segundos, considerando-se 3 candidatos. O tempo apresentado é bruto, onde está sendo considerado apenas o tempo das perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, conforme a regulamentação de cada bloco especificamente. Artigo 20. De acordo com o regulamento estabelecido pela Comissão Eleitoral de Campos, dou ciência que estou recebendo o referido documento nesta presente data e que cumprirei com todos os procedimentos estabelecidos pelo mesmo. Portanto, são essas as regras aqui do debate e nós estaremos iniciando nesse momento. Gostaria também já de agradecer aqui a colaboração das intérpretes Daniela Silva, Priscila Mazzoni e Jéssica Durval, que nos acompanharão durante esta noite. Bem, nesse momento passamos então ao primeiro sorteio da ordem dos candidatos, para que nós possamos então oferecer 3 minutos para a apresentação dos candidatos. Primeiro candidato, Ronaldo Orsini. Me permita só realizar os demais sorteios aqui. Segundo candidato, Miguel. E o terceiro candidato, Alexandre Machado. Portanto, iniciando nesta ordem, concedemos 3 minutos para o candidato Ronaldo Orsini fazer a sua apresentação. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Eu quero cumprimentar os alunos aqui presentes, cumprimentar também os professores, os candidatos, professor Alexandre, professor Miguel, o nosso mediador, o Roger Vaz, e a comissão eleitoral que tem se empenhado de maneira brilhante para que esse evento, esse importante evento aconteça. Bom, o meu nome é Ronaldo Nunes Orsini, eu sou candidato, portanto, à direção do Campus Rio Grande. A minha formação é graduação em administração de empresa, em ciências jurídicas, sou especialista em direito internacional econômico, formado pela Unicinos, administração aqui pela FURG e o direito também pela Unicinos, e fiz aqui também na FURG mestrado e doutorado em educação ambiental.
Essa é a minha formação base. Em 2013 eu fiz um concurso aqui nessa instituição, depois de ter atuado como professor substituto, e dali para frente continuo atuando, né, durante 13, 14 anos aqui, quando fui embora em 2010, 2011, para o Campus Canoas, onde lá eu ministro aulas de projetos interdisciplinares, empreendedorismo, plano de negócios, trabalho com a parte de logística reversa, socioambiental, e trabalho também com a parte da administração de empresa em empreendedorismo e planos de negócio, gerando atividade com os alunos como oficinas, né, que promovem o desenvolvimento de produtos em projetos de extensão juntamente com a comunidade local, principalmente a comunidade de catadores. E eu trabalho também como supervisor do Pronatec durante 3 anos, o que me deu uma experiência bastante grande em inúmeras comarcas que eu tive capacidade de passar e oportunidade de passar, pertencentes ao nosso IFE, e também pela modalidade do Pronatec, que era uma modalidade remota, nós íamos ao encontro das comunidades que onde não existia o IFE instalado. Então essa é rapidamente a minha formação. Eu tenho 5 alicerces, que é qualidade da educação, fortalecimento e apoio de todos os setores do campus, valorização dos servidores, transparência de ação e racionalização de recursos financeiros como os alicerces básicos da minha campanha e da minha base. Obrigado, candidato. Passamos então 3 minutos para o candidato Miguel Albuquerque. Uma boa noite a todos. Cumprimento aos demais candidatos também, professor Ronaldo, professor Alexandre Machado, ao nosso mediador, o Roger, aos meus colegas servidores que se fazem presentes aqui, os alunos, demais convidados, os que nos assistirão pela TV FURG também. Eu me chamo Miguel Albuquerque, sou geógrafo, bacharel, formado na Universidade Estadual do Ceará, sou natural de Fortaleza. Estou em Rio Grande desde 2007, eu vim para estudar, fiz um mestrado em Oceanografia Geológica na FURG e o doutorado em Geociências com ênfase em Geologia Marinha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, paralelamente, trabalhei na FURG por 1 ano como professor substituto na Escola de Engenharia, ministrando aula de topografia. No mesmo ano de 2009, eu tive a felicidade de prestar os concursos para o Instituto Federal e para a FURG. Tive a felicidade de passar nos dois, ser nomeado na mesma semana. E tive a chance de optar por ficar na FURG, onde eu tinha toda a minha estrutura de trabalho montada, meu orientador estava ao lado ali, ou poderia aceitar o desafio de trabalhar no IFRS, uma instituição nova, e daí não tive dúvidas, apostei no desafio de trabalhar na proposta dos institutos federais, e aqui me encontro hoje. Tenho trabalhado nos cursos de geoprocessamento e tecnólogo em construção de edifícios. Atualmente também estou na direção de pesquisa e inovação aqui do campus, e dessa forma eu quero estar levando os progressos e os bons frutos colhidos na pesquisa aqui do campus, estar levando para a comunidade geral e para os meus pares, caso seja eleito como diretor-geral. Nossa proposta de trabalho está pautada em 5 eixos, que seria a gestão participativa, a infraestrutura, a política estudantil, gestão de pessoas e fomento, pesquisa e extensão. Então, nessa noite, vocês terão a oportunidade de debater e conhecer um pouco de cada um desses eixos. Então, dessa forma, desejo a todos um bom debate e muito obrigado. Obrigado, candidato. Passamos então para o terceiro candidato fazer a sua apresentação, Alexandre Machado. Boa noite, Jéssica, professor Ronaldo, professor Miguel, Daniela, Roger, Priscila, o pessoal da Comissão Eleitoral, que eu só tenho a agradecer todo o carinho e atenção, meus queridos colegas professores, técnicos administrativos de educação, queridos alunos, não só de eletrotécnica, mas de todos os cursos. Então, me chamo Alexandre Machado e há 28 anos eu participo ativamente aqui do então CTI e agora IFRS. Ingressei com 18 para 19 anos e devo toda a minha formação, tudo que eu tenho na minha vida,
aqui ao CTI e ao IFE. As minhas graduações, a minha pós-graduação, tudo aqui no Instituto. E quando tive a oportunidade, nesse período, de por 4 anos ocupar o cargo de chefia de coordenação de curso, por 4 anos ser diretor do campus, o que me deu muita aprendizagem, muito conhecimento, e algumas coisas boas foram feitas, que até hoje eu me orgulho. Não vi ninguém ainda hoje aqui com o macacão das empresas aí da indústria da Barra, mas quando eu lembro que em 97 a gente criou a CORE, foi justamente para isso. O pessoal estuda, se forma e tem que trabalhar. Criamos a CORE em 97, tivemos a oportunidade de criação de 2 cursos, com um orçamento extremamente enxuto, e ano que vem nós vamos precisar de muita criatividade, muito planejamento para trocar essas propostas em diante. Então isso nos deixa com uma equipe extremamente qualificada, que me dá tranquilidade, paz, comprometimento para que a gente tenha um campus feliz, com qualidade de vida. Não me apresento aqui como candidato de oposição, mas vou usar o termo alternativa. E me dirigindo para o professor Miguel, se alguma vez eu falar na palavra continuismo, eu não quero que o senhor interprete isso como maldade, e quero que o senhor tenha orgulho da sua equipe, mas que em algum momento eu posso falar sobre isso. Em nenhum momento quero ofendê-lo. E quero dizer o seguinte: estamos aqui tratando de propostas. Nós temos propostas para ensino, pesquisa, extensão, para todas as direções. Esperamos que no momento das perguntas tenhamos calma, clareza, para poder, dentro do tempo que nos sobra, poder explicar todas as nossas propostas. Com humildade, tranquilidade, dizemos que estamos prontos, alegres, tranquilos por todos os desafios que se apresentam, e a gente sabe que não vão ser poucos. Obrigado, candidato Alexandre Machado. De imediato, passamos então para o segundo bloco, sem intervalo do primeiro para o segundo. E nós teremos o sorteio agora da ordem dos candidatos para perguntarem entre si, que terão o seguinte critério: pergunta 1 minuto, resposta 2 minutos, réplica 1 minuto e tréplica 30 segundos. Vamos fazer o sorteio então. Primeiro candidato, Ronaldo Orsini. Segundo candidato, Alexandre. E o terceiro candidato, Miguel Albuquerque. Nesse momento, vamos fazer o sorteio dos temas, então. Os temas, iniciando o primeiro, será a perguntar Ronaldo Orsini. Deverá escolher um dos 2 candidatos, fazendo uma pergunta. Depois passaremos as perguntas aos próximos candidatos, retornando ao senhor num segundo momento, para perguntar ao outro candidato. Vamos lá. Primeiro tema, então, que deverá ser questionado pelo candidato Ronaldo Orsini: infraestrutura e segurança. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Primeiro escolha o candidato que quer perguntar. Eu quero direcionar a pergunta ao professor Alexandre. Oh, desculpe, deixa eu dar uma olhada que eu estou. Infraestrutura.
é para o professor Alexandre. Professor Alexandre, considerando-se o estado precário e depreciado do campus, onde prédios e instalações datam de mais de 50 anos, bem como a segurança deficitária, que põe em risco a vida da comunidade acadêmica e a integridade patrimonial, o que você pretende fazer para atender estas demandas, consideradas urgentes para a melhoria da infraestrutura física do campus e da segurança da comunidade acadêmica? Professor, obrigado pela pergunta. Não sei se o senhor sabe, isso é o dado do portal de transparência de 2013. Nós temos comprados aqui no nosso campus, atualmente, 10 kits com 16 câmeras de segurança, então 160 câmeras para serem instaladas, desde 2013. Então, na nossa visão, houve uma compra sem o devido planejamento ou ocorreu uma ineficiência na execução. Não sei se o senhor soube, se o senhor não estava aí, nós tivemos um vigilante que foi baleado. Primeira pergunta que os policiais chegaram e perguntaram: onde estão as imagens das câmeras? Bom, então, imediatamente colocar essas câmeras em funcionamento. E além disso, outra coisa, segunda-feira na fabricação mecânica tivemos um aluno com a carteira que foi furtada, também por motivo dessas câmeras não estarem funcionando. E nós queremos, então, imediatamente colocar essas câmeras em funcionamento, que vão coibir várias ações, por exemplo, furtos e assaltos próximos aqui do campus, danos ao patrimônio nosso aqui, pode ser amenizados. E nós também temos coisas bem mais simples, sem investir dinheiro. Reavaliar postura dos vigilantes. Então, na entrada dos alunos, 10 para as 8, meio-dia e 10, quando os alunos vão sair, os vigilantes que saem da portaria vão até os limites onde eles podem ir, simplesmente para se fazerem presentes, para se demonstrarem um pouco mais de segurança aqui para nós. Outra coisa, não posso afirmar, porque não tive a confirmação, mas as cercas eletrificadas aqui do pavilhão 6 não estão funcionando. Então tem coisas simples que nós temos que, já temos aí, nós temos que colocar em funcionamento. Réplica, 1 minuto. Pois é, professor Alexandre, eu fico pasmo de ver essa situação, porque fazem 4 anos que eu saí daqui e a coisa continua a mesma para pior. E será que agora, na sua gestão, em questão aí como se fosse um passe de mágica, isso tudo vai se resolver? Porque, na realidade, continuam matando, continuam assaltando, né? Continuam gerando todos os problemas, todas as barbáries que se sabe, e nada foi feito até o presente momento. E o senhor sempre fez, como disse, 20 e tantos anos, né, parte dessa instituição. Foi diretor. E agora, então, o senhor pretende fazer isso, instalar câmera, treinar, pegar guarda, enfim, essa série de coisas que o senhor propõe aí. Não acha, assim, que é uma coisa um tanto estranho isso acontecer agora, justamente num período que o senhor está se colocando como candidato? Réplica, 30 segundos. Professor, eu fui diretor do período de 97 a 2000. Para 2013, vai uma diferença longa. Nesse período, eu contribuí da melhor maneira possível, dando minhas aulas, trabalhando na EAD, não tive envolvimento nenhum com a administração efetiva. Então, são ações que, com uma equipe estruturada, com propostas de rotinas, com levantamento de prioridades, vão ser tomadas atitude, sim. Mas não me acuse de coisas que eu não posso ter resposta. Passamos então ao segundo candidato a fazer a pergunta, candidato Alexandre Machado. Vamos fazer o sorteio do tema. Tema: desenvolvimento institucional. Candidato Alexandre, escolha primeiro o candidato a receber o questionamento e pode prosseguir. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Professor Miguel, como o senhor avalia a elaboração dos planos de ação e de desenvolvimento institucional do campus?
eles são elaborados de forma participativa? Atendem às demandas ou necessidades da instituição dos docentes e dos discentes? Resposta, 2 minutos. O plano de ação, elaborado pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional, ele tem sido elaborado juntamente com os cursos, professor, coletivamente, e foi apresentado tanto pelo diretor de Desenvolvimento Institucional, tanto pela diretora de Administração. E ele tem procurado respeitar, em termos estruturais, o plano diretor do campus, que foi feito na gestão anterior, e procurado trabalhar junto com os cursos na questão da aparelhagem dos cursos, as necessidades dos cursos, para estar atendendo, na medida do possível, casando com o orçamento, os cursos de forma adequada, sem estar priorizando um curso X ou curso Y. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Professor, entendo que é extremamente importante a participação democrática de todos na elaboração do plano de ação. Nós estávamos, quando tivemos na reunião, fomos convidados, né, como sem direito a voz e voto, tivemos a elaboração do plano de ação com recursos extra-orçamentários, só que na prática, professor, acontece assim, ó, eu tenho uma compra do supermercado, eu tenho 1.000 itens, 100 itens para comprar, e tenho R$500 na matriz orçamentária. Eu chego no supermercado e vejo com os R$500 que eu tenho, eu não vou conseguir comprar metade do que está acontecendo. E o que nós queremos é o seguinte, tem que ser mantido sim, conversa com a comunidade, com os coordenadores, com os alunos, mas definir assim, bom, vamos ter cortes. Como? Como fazer esses cortes? Como nós vamos cortar? E no mínimo, se eu não conseguir fazer a compra, justificar, professor, eu não comprei porque se eu comprasse tal equipamento, Obrigado. ia faltar material de consumo. Tréplica, 30 segundos. Justamente, professor, antes de priorizar os cortes, a gente tem que estar trabalhando com os nossos gastos básicos da instituição. Iluminação, vigilância, água, que são gastos consideráveis. Para daí, cruzando com a nossa matriz orçamentária, que esse ano de 2016 vai ser baixíssima, como o senhor mesmo citou, aí sim a gente está trabalhando, na medida do possível, para estar aparelhando os cursos, tanto nas necessidades básicas, quanto nos investimentos. Obrigado, candidato. Passamos agora à pergunta ao candidato Miguel Albuquerque, fazendo aqui o sorteio do tema. Tema pesquisa. Candidato Miguel, escolha o candidato a ser questionado e encaminhe a sua pergunta em 1 minuto. Minha pergunta é para o professor Alexandre Machado. Professor Alexandre, na sua página de campanha na internet, o senhor cita que, se for eleito junto à sua equipe, vai pleitear, junto aos órgãos competentes, a ampliação do número de bolsas de iniciação científica e de pesquisador. Minha pergunta é, quais são esses órgãos, quais modalidades de bolsas e como você, se for eleito, pretende concretizar essa ação? Bom, 2 minutos a resposta. Obrigado, professor. Professor, o primeiro seminário de pesquisa do Instituto Federal, eu tive a honra de participar, organizamos todo o seminário de pesquisa. A partir daí, depois, com as criações das direções de pesquisa, os respectivos diretores começaram a tocar adiante o assunto. Nós temos verba específica do orçamento, o senhor sabe que são 2,5% do orçamento destinado, 1,5% para bolsas, 1,5% para taxa de bancada, né? O que nós queremos fazer? Trazer, junto da parceria privada, ações que possam garantir uma maior quantidade de bolsas para pesquisadores, alunos e técnicos. Sexta-feira, professor, dia 2, no laboratório lá da Presidente Vargas da Engenharia Mecânica, vão vir 2 engenheiros da Ecovix, uma engenheira americana, uma engenheira alemã, que eles já tiveram um problema lá e estão trazendo para o pessoal ajudar, né? Vendo o que aconteceu, foi uma peça, a princípio que eu entendi, uma peça que quebrou. Então, respondendo efetivamente essas perguntas, para aumentar a quantidade de bolsas e parcerias
Nós vamos usar muito a resolução 96, nós vamos usar a parceria com empresas e pleitear junto. Eu tenho um reitor definido que diz que vai manter a matriz do CONIF em dia. Com a quantidade de alunos que nós temos, o maior número de alunos de todos os campi do IFRS, nós vamos buscar bolsas em todas as modalidades, junto à FAPERGS, com uma dificuldade enorme, junto ao governo federal, com uma troca de ministro, com uma dificuldade enorme ainda, e talvez a ampliação seja através de vínculo com a parceria com a indústria. Sexta-feira réplica, seja 1 minuto. Então, o professor apresentou só um dos pontos, mostra total desconhecimento da pesquisa. A resolução 96 é para questões de prestação de serviços. Em relação a bolsas, nós não dependemos da reitoria para pedir bolsa, diretamente para a reitoria as vagas de bolsa. Depende sim dos nossos professores, pesquisadores estarem publicando, trabalhando, porque esses números abastecem a nossa instituição, o banco de produção, e refletem, junto ao projeto no CNPq ou na FAPERGS, no quantitativo de bolsas que vem para o Instituto. Se nós não incentivamos a produção dos nossos pesquisadores, o número de bolsas do Instituto diminui drasticamente, ou estagna. Então a gente está criando meios para propiciar, estimular a produção dentro da instituição, seja científica, tecnológica ou de cunho social, para daí estar garimpando sim mais bolsas junto aos órgãos de fomento. Réplica, 30 segundos. Professor, eu sei que 2,5% do orçamento é do nosso orçamento que sai para pesquisa. Então, se eu falei errado, mas eu sei disso, 2,5%. A resolução 96, eu discordo do professor, embora seja esse o enfoque, permite sim que pesquisa possa ser desenvolvida. E atuar junto aos órgãos de fomento, como CAPES e FAPERGS, vai depender de nossa ação. Eu tenho um diretor de pesquisa que vai me auxiliar sobre isso. Eu não vou ser responsável por todos os setores do campus, por isso que eu tenho um diretor que vai tratar especificamente desse assunto. Passamos então à segunda rodada das perguntas entre os candidatos. Passamos agora a pergunta para o candidato Ronaldo Orsini, que deverá encaminhar a sua pergunta para o candidato Miguel Albuquerque no tema ensino, com tempo de 1 minuto. Professor Miguel, por gentileza, me responda o seguinte: como você vai ou irá buscar mais vagas de docentes e de técnicos administrativos sem desrespeitar as diretrizes que determinam a quantidade desses profissionais da educação? Resposta, 2 minutos. As vagas de técnicos e de docentes, elas são pleiteadas junto à reitoria, como o professor Oswaldo Mendes explanou ontem, a partir da matriz, CONIF. A gente tem que estar respeitando aqui, deixar bem claro, os cursos que já estão para serem implantados. Citar o exemplo da engenharia mecânica, que está esperando as suas vagas. O curso de licenciatura, que tem uma vaga também. O ProE de administração e o curso de alimentos, que também necessita de vagas. Então, nosso trabalho vai ser junto, pleiteando, caso eleito, a reitoria, o cumprimento dessas vagas que foram aprovadas no ProEM e na PRODE. O ProEM é a Pró-Reitoria de Ensino e a PRODE é a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Só que, estando aprovado na PRODE nem a ProEM, não garante essas vagas. A gente tem que estar brigando junto ao colégio de dirigentes para que aí sim essas vagas sejam, esse compromisso seja respeitado e essas vagas sejam efetivadas para o nosso campus. Réplica, 1 minuto. Pois é, professor Miguel, mas me diga uma coisa. Ontem a gente assistiu aqui o debate dos diretores, dos candidatos a reitor, e parece que essa questão ficou bastante confusa. Eu não sei, você acha que efetivamente vai conseguir ter sucesso na sua empreitada junto à reitoria que está aparentemente querendo se instalar? Réplica, 30 segundos. Olha, professor, é um momento incerto, não só para o nosso campus, mas para os demais campos também, que também devem estar implantando novos cursos e em busca de vagas. Mas acredito que à medida do momento que
o cenário político vai melhorando, eu acredito que esse código de vagas vai sendo liberado, eu acredito que, não num primeiro momento, mas em momentos a médio, a longo prazo, essas vagas serão honradas à nossa instituição. Passamos agora a pergunta para o candidato Alexandre Machado, que deverá encaminhar a pergunta para o candidato Ronaldo no seguinte tema: extensão. Pergunta, 1 minuto. Professor Ronaldo, na última quinta-feira, agora, apenas às 14 horas e 35 minutos, tivemos a divulgação por e-mail da suspensão das atividades acadêmicas. Enquanto isso, na imprensa local, no início da manhã, e em redes de rádio e TV, já se noticiava que FURG, escolas municipais, estaduais, municipais, particulares, estavam com suspensão do calendário letivo. Enquanto isso, tínhamos pouquíssimos alunos no turno da manhã e muitos ligando dizendo que não conseguiam sair de casa, não conseguiriam chegar no colégio. Para nós, houve explicitamente um problema de comunicação e tomada de decisão. Como o candidato atuaria nessa situação? Resposta, 2 minutos. Professor Alexandre, isso foi um caso excepcional, me parece, né? Uma coisa que surgiu em função de um evento natural e que é muito difícil aí tu tá prevendo isso, como eu farei ou como não farei, tá? Eu também fiquei um tanto quanto surpreso, porque fui fazer algumas visitas, as visitas foram suspensas e uma série de outras coisas aconteceram aí, mas foi um caso fortuito, não é um regramento. Portanto, eu não entendo bem a sua colocação nesse sentido. Réplica, 1 minuto. Professor, em situações como essa, em os 4 anos de direção, me disseram cada dia um problema diferente. E nós temos que agir e ser ágil, e agir com rapidez e dar o retorno imediato para a comunidade. O que nós faríamos como diretor? Chamaríamos nossa diretora de ensino, os diretores da nossa volta. Está acontecendo, se não tivessem ao vivo por telefone, estaria acontecendo isso. E uma das metas que o professor Miguel falou, que viu na pesquisa de inovação, espero que ele tenha visto também nas outras, uma das metas que nós temos é a criação do núcleo de comunicação e marketing, que vai ser o oficial para divulgar todas as decisões internas e externas do campus, né? Desde termos o logo IFRS e não mais IFSU, e mais do que isso, que as decisões sejam centralizadas. Precisamos das decisões, de onde vão vir, tomadas junto com o gabinete, e o núcleo de comunicação e marketing vai resolver isso. Réplica, 30 segundos. Professor Alexandre, isso é uma questão óbvia, professor Alexandre, isso é uma questão de gestão. O gestor tem que estar aberto para esse tipo de coisa. Claro que situações vão depender de agilização e de competência do gestor no momento que o fato surgir. Por isso que eu estranhei. Quer dizer, como que uma instituição não comunica, né, a sua comunidade de uma questão desse tipo? Mais uma vez, eu acho que aqui dentro não estão funcionando bem as coisas. Essa é a minha opinião. Passamos então a mais uma pergunta, agora do candidato Miguel Albuquerque. Deverá encaminhar a pergunta para o candidato Ronaldo. A pergunta tem o tema administração e deverá ser feita em 1 minuto. Professor Ronaldo Orsini, tendo em vista a busca pela transparência nos gastos públicos, eu gostaria que o senhor descrevesse como pretende possibilitar a transparência e participação na execução orçamentária, priorizando uma gestão democrática e participativa. Professor Miguel, a transparência depende da seriedade das pessoas que tratam com a coisa pública. Uma das coisas que eu sempre defendi foi justamente isto. Todo e qualquer ato que envolva a coisa pública, o patrimônio público, tem que ser extremamente transparente. Toda a comunidade precisa saber o que está acontecendo, aonde a verba é destinada, para que fim aquilo está sendo ocupado, destinado. Tá? Portanto, se isso não acontece, e que me parece aqui não é muito bem
praticado, né, pelo que eu tenho observado e pelas reclamações de algumas pessoas que me falaram a respeito, mais uma vez demonstra que está havendo um desmando, que está havendo uma incoerência no processo de gestão dentro deste campus. Eu acredito que, quando diretor, tentarei, juntamente com a minha equipe, sanar essas questões para que isso não ocorra mais. Isso é um dever, uma obrigação, nós, como gestores, levarmos à nossa comunidade acadêmica o mais claro possível as questões que envolvam o dinheiro e o patrimônio público. Afinal de contas, nós estamos tratando com a coisa pública. E isso é responsabilidade séria, que pode ocasionar a improbidade administrativa daqueles que assim não procedem. Réplica, 1 minuto. Então, professor, o senhor citou a gestão atual. Nessa gestão foram buscadas diversas ações no sentido de ampliar a transparência da gestão dos recursos. Eu posso citar algumas aqui, fortalecimento do plano de ação, ações integradas entre as direções de administração e desenvolvimento institucional, para demonstrar a capacidade de investimento do campus, onde os recursos foram aplicados, e também a questão do contingenciamento e orientações do planejamento subsequente. Então, acho que tem um certo equívoco aí quando o senhor disse que não tem sido mostrado isso aí, tem se procurado mostrar a partir dessas duas diretorias a transparência, e nós procuramos, caso eleitos, estar levando isso para os demais setores também da administração. Réplica, 30 segundos. Eu concordo, Miguel, com o teu posicionamento. Entretanto, é que na prática me parece que não se observa isso, né? Nós observamos aí na andança que fizemos aqui por dentro do campus uma série de questões onde se demonstra que alguns setores não recebem nada de orçamento, nada de verba. Então alguma coisa está acontecendo. São laboratórios precários, enfim, a estrutura em si do campus não está bem. Então alguma coisa está acontecendo com a distribuição da verba. Bem, nesse momento nós teremos um intervalo de 5 minutos para que em seguida encaminhemos aqui o terceiro bloco. Eu gostaria de agradecer imensamente a educação de todos que estão acompanhando esse debate pela ordem que estão mantendo. Espero que continue assim até o final desse debate, bem como agradecendo também o nível dos candidatos que estão facilitando sobremaneira o trabalho deste mediador. 5 minutos. Terceiro bloco aqui do debate eleitoral entre os candidatos a diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFRS, Campus Rio Grande. Passamos então ao terceiro bloco, onde o tema será livre. A pergunta entre os candidatos terá o tema livre. Iniciando então pelo sorteio da ordem de perguntas. Primeiro candidato a realizar a pergunta será Ronaldo Orsini. O segundo, Miguel. E o terceiro, Alexandre. Portanto, iniciamos a primeira rodada de perguntas. O candidato Ronaldo Orsini escolhe o candidato a ser questionado e tem o tempo de 1 minuto. A minha pergunta é direcionada ao professor Alexandre. Professor Alexandre, na sua proposta o senhor diz que pretende institucionalizar o CEL. Como é que você pretende fazer isto? Resposta, 2 minutos. Obrigado, professor. Bom, metade da tarefa já foi cumprida no último Conselho de Campus, quando passou o regimento do CEL pelo Conselho de Campus. Esse era o primeiro ponto que já foi feito. O segundo passo é o seguinte: levar aos conselheiros, novamente, a intenção de que o Centro Estudantil Integrado, Unificado, né, vai fazer parte como qualquer outro setor do nosso campus. Então, sendo prático e objetivo, ano que vem nós vamos ter um encontro de
um jogo de, como as gurias pediram um patrocínio de punhobol. Eu patrocinei, peguei dinheiro para as camisetas. Sendo institucionalizado com a permissão do Conselho de Campos, nós vamos pegar esses pedidos do CEL, através do Departamento de Ensino, serão encaminhados para a Direção de Administração, Desenvolvimento Institucional e todos, coletivamente, como todos os assuntos vão ser tratados, será analisado a viabilidade de atender ou não. Tudo passa pelo regimento, que já passou, já adiantou o serviço, e agora o Conselho de Campos aprovar essa nossa proposta. Réplica, 1 minuto. Sr. Alexandre, com o devido respeito, o senhor não acha que o senhor está querendo cabrestear ou trancafiar ou determinar de uma maneira administrativa a gestão de um órgão que tem que ser de iniciativa única e exclusivamente dos alunos? Os alunos é que tem que promover as suas questões, as suas demandas. Eles têm que ter independência. Eles precisam ter automação, autonomia. Eles não podem ser cabresteado e institucionalizado. Aí o senhor vai estar também fazendo gestão de aluno. Não me leve a mal, mas eu acho que isso não é nada democrático, professor. Antes da tréplica, eu peço mais uma vez que não haja manifestações. Havendo identificação da pessoa, será convidada a se retirar. A ideia, tréplica, 30 segundos. A ideia, professor, é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. É apoiar em tudo que eles solicitarem, nós, a direção, estar junto. Não só em período eleitoral, mas participando de calendário acadêmico, participando de atividades esportivas. Se não houver demanda, ok, mas a ideia de institucionalizar é permitir que as demandas sejam atendidas. Pelo contrário, em vez de querer promover algo... Obrigado. Passamos agora à pergunta para o candidato Miguel, que escolhe inicialmente para quem quer perguntar, tendo tempo para a sua pergunta de 1 minuto. Professor Ronaldo Orsini. A mobilização em torno da estruturação do arranjo produtivo local em construção naval e offshore no Rio Grande, ela foi iniciada em 2013, professor, com o lançamento do projeto PROMIMP, PID 75, onde visa propostas de política para mobilização e desenvolvimento de APLs para o setor petróleo e gás naval, sendo que esse projeto tem cooperação com a MDIC, a BDI, Petrobras, BNDES, CNI, SEBRAE, ONIP. O IFRS é o membro fundador do APL e hoje ocupa a direção de recursos humanos da associação. Dessa forma, o candidato poderia citar uma ação do arranjo produtivo local e como pretende fomentá-la no IFRS, se for eleito? Resposta, 2 minutos. Professor Miguel, a sua pergunta veio bem a calhar, porque é esse realmente o foco que eu gosto de trabalhar, né? Nós temos que ter a parceria, principalmente nos projetos de extensão, isso eu já venho fazendo e fiz aqui. Aqui eu fiz logo que estava aqui, inclusive essa instituição ganhou o primeiro prêmio numa atividade da Júnior, né? A empresa Júnior, acho que o primeiro e único que tem aqui, em função da minha iniciativa. Agora, essa relação que você está me falando é o seguinte, ó, eu acho muito importante aqui um aspecto, né? Por exemplo, a Ipiranga ela foi encampada pela Petrobras. A Petrobras simplesmente estagnou o processo de desenvolvimento da Ipiranga, que sempre projetou aqui dentro as melhorias dessa cidade. Inclusive esse campus todo foi criado pela Petrobras. Então eu entendo o seguinte, eu acho que a Petrobras, desculpe, a Ipiranga, eu acho que a Petrobras, ao encampar a Ipiranga, ela freou, estagnou, abafou a iniciativa da Ipiranga. E agora eu acho que ela tinha que dar alguma coisa para a cidade. Então nós temos que trabalhar em cima de um projeto de extensão, até o título eu já mais ou menos bolei. Espaço Petrobras, né? Um espaço em que ela tem que propiciar aos nossos alunos uma maior oportunidade para o desenvolvimento de tecnologia, né, e desenvolvimento da nossa instituição. Esse seria o meu projeto imediato. Eu tenho outro, mas não dá tempo, já estou queimado ali, ó, tá? Réplica. Então, em relação ao APL, recentemente o Campus Rio Grande, ele participou da elaboração do projeto de um simulador naval, financiado pela GDI, com aportado cerca de R$1 milhão nesse projeto. E também tem sido completado em editais, né, do CNPq, voltados ao APL. Em relação ao simulador, a gente teve participação, uma iniciativa entre a FURG,
o IFRS, o APL e o Sistema S, sendo que o representante do APL no estado é aqui do Campus Rio Grande. Ou seja, a gente tem uma linha do governo, no caso os arranjos produtivos, que é uma grande fonte de recursos e que precisa ser utilizada de forma qualitativa para o fortalecimento dos nossos cursos e o crescimento do nosso campus. Tréplica. Concordo plenamente, professor Alexandre. Acho uma iniciativa, aliás, uma das questões que eu estou vendo aqui bastante interessante, me interessei por isso, acho muito importante. E a segunda proposição que eu teria, mas novamente o relato está depondo, mas seria então uma plataforma logística de tecnologia, tá? Uma PLT, que eu já tive a oportunidade de fazer parte lá no estado de Santa Catarina. Então eu gostaria depois, se tiver tempo, eu comento um pouquinho mais. Obrigado, candidato. Passamos agora então para a pergunta ao candidato Alexandre, que escolhe para quem quer fazer a pergunta, com o tempo de 1 minuto. Professor Miguel, nos últimos anos, mesmo sabendo que a aprovação no Enem não é o objetivo principal dos cursos, sabemos que o bom índice de aprovação nesta prova reflete, de certa forma, a qualidade do ensino. Nos anos de 2005 a 2011, o então CTI, agora IFRS, ocupou o primeiro lugar geral ou na modalidade escola pública ou o primeiro lugar em Rio Grande. Em 2013 ficamos em 6º lugar e 2014 em 3º lugar. O que o candidato acha que aconteceu, que deve ser feito, e se o candidato acha que o Enem é um item que deve ser avaliado quando tratamos de ensino? Resposta 2 minutos. Então, professor, em relação a esses números que o senhor apresentou do Enem, eu queria dizer que era uma realidade bem diferente da que se apresentou pós os resultados do Enem, né, do 3º lugar, foi o 4º do Enem que o senhor citou agora. Após esse bom resultado que nós tivemos no Campus Rio Grande, a gente começou a ter as políticas, né, de ingresso por ações afirmativas e as demais ações. Então não foi feito um estudo ainda, finalizado um estudo, para ver o reflexo dessas ações afirmativas dentro do contexto do Enem. No nosso campus, um dos projetos internos nossos, ele está finalizando esse processo, ele passou por 2 etapas, que é o projeto da professora Rossana, que ela está finalizando agora, está com excelentes dados para depois apresentar à comunidade, que reflete também a questão dos índices de reprovação também do nosso campus. Queria destacar que o sistema Enem, a questão do aluno com 400 pontos já está liberado do ensino médio, isso é muito ruim, ele ter o diploma do ensino médio, porque ele está chegando com defasagem de conhecimentos na universidade, e a gente já sente o reflexo na universidade. Cito um colega que assumiu a minha vaga lá na topografia, que ele tem uma turma que hoje eu trabalho com 18, 20, ele está com 150 alunos aproximadamente, para dar aula prática. Então é uma questão que tem que ser revista e dentro do nosso campus, junto com a questão também das reprovações nos primeiros anos, né? Um estudo tem que ser focado nisso aí, que vai refletir também ao final da formação dos nossos alunos. Perfeito, professor. E nós identificamos assim, disciplinas fundamentais do primeiro ano, tanto do ensino subsequente como do ensino médio, disciplinas, sem desmerecer as outras, mas como física, matemática e língua portuguesa, estão com problemas de superlotação, estão com problemas de reprovação elevadíssimas. Isso tudo tem um reflexo lá no final. O que nós já conversamos com os professores de língua portuguesa, matemática, física? Qual é a nossa proposta prática para isso? Estabelecermos uma parceria através da extensão com as licenciaturas da FURG, não para que esse pessoal venha dar aula para os nossos professores, mas que nos auxiliem, como usando um termo que uma professora me disse, vamos usar o termo pré-médio, vamos utilizar aulas de reforço, vamos usar os horários de atendimento para nos auxiliar, para dar condições básicas para que os alunos não reprovem, tenham as condições básicas de ir adiante e, consequentemente, obter melhores resultados no Enem e num curso como um todo. Tréplica. Professor, essa parceria que o senhor citou com a FURG, ela é inviável, dita pela própria FURG, porque com um número tão grande de bolsas que eles oferecem para os alunos dele na FURG,
torna-se desatrativo vir fazer esse trabalho junto ao IFRS. E também tem a questão do... perdi, agora. Não, seria isso, não, desculpe. Bom, passamos então à segunda rodada. Pergunta agora o candidato Ronaldo para o candidato Miguel. Tem o tempo de 1 minuto. Professor Miguel, você tem conhecimento de como está funcionando o PROEJA aqui no campus, no que se refere às questões de regulamentação dos PPCs e da certificação dos cursos que estão sendo concluídos ou que já foram concluídos? Resposta. Professor, o que me consta, o nosso PROEJA ele estava irregular. Segundo consta junto à Pró-Reitoria de Ensino. E ele, né, não aceitou mais ingresso, né, até regularizar a sua situação. Ele está sendo aprovado lá na PROEM, acredito que tenha sido aprovado já. E tem se discutido a questão do nosso modelo de PROEJA também, né, se ele é o adequado, né, para os alunos que a gente está recebendo no PROEJA. De repente, cursos voltados mais para a questão, por exemplo, da administração, da hotelaria, cursos nesse nível, não seriam mais interessantes, mais atrativos para os nossos alunos, né? A gente, ao final do PROEJA, tem observado que tem tido uma baixa demanda para os cursos técnicos. A citar o meu curso, o geoprocessamento, teve um ingressante só do PROEJA. Então, a questão da reformulação é bastante importante para readequar, realocar esse aluno, né? Saber as demandas reais desse aluno. Muitos perguntam pelo curso de enfermagem, por que o PROEJA não oferta o curso de enfermagem. Tem a questão dos estágios também, que fica incompatível com a questão do PROEJA, que o estágio ele é feito num contraturno. Então todas essas questões estão sendo discutidas, e que está no plano de desenvolvimento, no plano de ação, é a criação do PROEJA na área de administração como meta para os próximos 4 anos. Réplica. Professor Miguel, o senhor veio efetivamente me dar aí a segurança daquilo que eu, em princípio, já sabia, né, mas queria confirmar. Agora eu lhe pergunto, não é uma improbidade administrativa formar pessoas sem um PPC autorizado e oficializado? Será que isso não gera uma situação bastante embaraçosa com relação a certificar alguém com um PPC não oficializado? Outra coisa, eu acho interessante também o curso de administração do Pronatec, do PROEJA. Ele é muito interessante. Agora tem que ser cuidado a forma, ele tem que fugir da forma academicista. Lá em Canoas nós temos o curso integrado de administração, cuja revisão do PPC eu estou procedendo agora justamente com outros pares, e que nós estamos tentando descaracterizar isto, de que se transforme num curso academicista. Nós temos que dar a condição de trabalho para esse pessoal, e não teoria. Réplica. Então, professor, não só o curso do PROEJA, como outros cursos também estavam com problemas. Isso foi anterior à gestão a qual eu participo agora. Queria dizer que a gente está numa gestão de 2 anos e meio, foi uma questão atípica, né? E que a gente justamente encaminhou esses problemas para serem resolvidos, né? Cito o caso, por exemplo, da eletrotécnica, que não estava cadastrado no CIE, com problemas na regulamentação do seu curso, mas já foi resolvido. Obrigado. Passamos então agora à pergunta ao candidato Miguel, que encaminha o questionamento para o candidato Alexandre, com o tempo de 1 minuto. Professor Alexandre, na sua composição de equipe de trabalho, reparamos que os técnicos perdem um significativo espaço, visto que hoje ocupam a diretoria de desenvolvimento institucional, a diretoria de administração, o departamento de execução orçamentária e o departamento de ensino. No seu material de campanha, o senhor também cita: as propostas, abre aspas, foram construídas a fim de que todos os atores envolvidos no campus consigam trabalhar e conviver em um ambiente de paz e tranquilidade. Minha pergunta seria: como o senhor justifica esse retrocesso, tendo em vista que hoje os técnicos têm voz e vez na gestão, e dessas 4 diretorias que eu citei, os técnicos estariam perdendo espaço em 2, que é o desenvolvimento institucional e o departamento de ensino? Resposta. Obrigado pela pergunta, professor. 5 segundos antes, eu quero retomar aquela do ensino que eu lhe fiz. Alunos formados em matemática vieram me procurar, se oferecendo gratuitamente para atuar aqui sem nenhum tipo de bolsa, para auxiliar no ensino, para nos ajudar naquela questão. Então, quando eu falei do projeto de extensão, sei bem o que estou falando e
estou ciente do que eu falei. Com relação à sua pergunta dos técnicos, não é a quantidade de técnicos em uma equipe ou numa chapa que vai dizer se eles são bem tratados ou não. Eu ouvi, e eu queria que o professor Ronaldo também ouvisse, uma frase muito triste de um servidor técnico administrativo. Perdi o encanto pela minha profissão. Quero ir embora daqui. Qualquer lugar serve, menos aqui no IFE. Qualquer um dos nós três que ganha, eu não quero mais ouvir isso aí. Eu acho que ninguém aqui da plateia que eu ouvi pergunta como isso. Então, professor, não é a quantidade de técnicos que vai nos dizer o quanto nós vamos tratá-los bem. Nós queremos qualidade de vida e comprometimento para todos, né? Nós temos técnicos atuando sim, chefia de gabinete, e o fato de nas diretorias não termos técnicos específicos, eu não vejo isso como perda, jamais. Nós, a partir do dia 8, nós três, né, esperamos o professor Ronaldo, então nós dois vamos estar aqui juntos, trabalhando juntos, e não é, volto a afirmar, não é a quantidade de técnicos que vai dizer a qualidade, o carinho e o respeito que nós vamos ter com todos os servidores aqui do campus. Réplica. Também temos chefe de gabinete, professor, tá? Em relação à conquista dos técnicos que eu falei, o exemplo é o técnico de desenvolvimento institucional, que hoje é reconhecido como um grande avanço, onde foi colocada uma pessoa com formação completamente compatível com as atribuições do cargo, que no caso seria o Fábio Queveco. Em relação ao departamento de ensino, a nossa equipe enxerga sua ligação direta com as atividades administrativas como sendo muito importante. A participação do servidor que atuou junto da administração é de extrema importância para o ensino, pois este conhece melhor como ninguém os gargalos do setor. Daí segue a proposta da nossa equipe, que é de colocar um docente da área técnica, que é o professor Maurício Ortiz, e o técnico administrativo com formação pedagógica, que é a Ionara, para estar fortalecendo esse setor mais ainda dentro da nossa instituição. Réplica. Professor, nós temos todas as pastas, todas as diretorias definidas. Na área do ensino, nós temos a nossa diretora de ensino com um perfil para atender, para conversar com a comunidade. Nós temos agora o diretor de ensino com a parte de tratar dos laboratórios, dos horários, uma parte mais técnica. Nós temos definida a parte da coordenação pedagógica, nós temos definida a gestão de onde vão trabalhar os assistentes de alunos. Tudo está definido. Obrigado. Obrigado, candidato Alexandre. Nós estamos conduzindo nesse momento o terceiro bloco, tema livre. E nesse momento o candidato Alexandre pergunta para o candidato Ronaldo. Tem o tempo de 1 minuto. Professor Ronaldo, após ouvir a demanda de núcleos como o NAS, o NAPNE e o NEAD, constatamos que não se consegue efetivar algumas compras, apesar de todo o esforço da equipe envolvida. E acabamos devolvendo recursos extra-orçamentários. Devolvemos dinheiro para comprar notebooks e computadores para o NEAD, e na matriz curricular, na matriz orçamentária de 2000 para o ano que vem, não está previsto a compra de um computador aqui. Então, como agilizar as compras? Como nós podemos fazer para não devolver recursos? E também posso citar o professor Miguel, porque não é ofensa nenhuma, ele fala muito em recursos orçamentários. Então, pegar recursos orçamentários e não poder executar as compras é muito ruim. Como o professor vai atuar? Resposta. Professor Alexandre, é o seguinte, isso é uma falta de gestão. O senhor sabe, tanto quanto eu, já fui diretor e tem prática em gestão, que nós temos 4 pilares básicos para a administração: planejamento, organização, direção e controle. Então, em primeiro lugar, tem que haver um planejamento coerente para a aquisição e aplicação de verba, principalmente num setor de suma importância como é este. Né? Nós temos que ser proativos no momento em que nós estamos focando as pessoas que precisam de educação especial. Eles são especiais por isso, e mais devem ser acolhidos e amados por nós. É inconcebível botar dinheiro, devolver dinheiro e deixar essa gente prejudicada. É uma incoerência na minha ótica. Portanto, planejar, dirigir, controlar
É necessário que se faça isso, com todos os demais setores, porque senão não há possibilidade, né, de aplicar verbas adequadamente. E isso tem que ser feito de uma forma participativa, democrática, em que todos exponham as suas razões de por que ter que utilizar aquela verba. Tá certo, professor? Réplica. Perfeito, professor. Nós pretendemos ter um calendário anual de compras, porque nós sabemos que existem certos insumos que são comprados todos os anos, e alguns, e eu aqui defendo o pessoal de compras, tem uma complexidade grande, atas que expiram, só que nós temos que nos planejar, porque nós sabemos que todos os anos vão vir determinadas demandas. E recursos extras orçamentários, aquele que vem extra do nosso orçamento que foi cortado, esse sim tem que ter prioridade máxima, e recursos multifuncionais para o NAPNE que vieram e retornaram, isso tem que ser definido. Isso é prioridade. Isso vai ser prioridade e vai ser comprado. Então é uma questão de planejamento, almoxarifado, desenvolvimento institucional, direção de administração atuando junto em sintonia. Réplica. Professor Alexandre, então o senhor concorda plenamente com o que eu acabei de dizer. É um desmando, né? É uma falta de gestão, é uma indigestão, se nós podemos então assim dizer, né? É uma indigestão. Um setor de suma importância desse, não há um planejamento adequado, verba devolvida. Mas por favor, gente, eu quero ver agora o ano que vem, como nós vamos fazer com a redução de 50% do orçamento. O que vão fazer com essas criaturas? Mandar tudo embora? Obrigado, candidato. Solicito mais uma vez, né, para que as pessoas, mesmo diante de algumas manifestações dos candidatos, que por favor, né, se mantenham, por favor. Nós estamos aqui muito contentes, a comissão está muito contente com a condução dos senhores assistindo de forma ordeira esse debate. Por favor, que permaneçam assim. Teremos 5 minutos de intervalo para o próximo bloco. Muito bem. Estamos retomando então a condução do debate eleitoral entre os candidatos a diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFRS, Campus Rio Grande. Nesse momento, nós teremos agora o sorteio da ordem dos candidatos que responderão perguntas encaminhadas pelo público. A dinâmica é a seguinte: a pergunta e depois a resposta, 2 minutos. Cada candidato responderá 3 perguntas. Vamos fazer o sorteio então para saber qual é o candidato que vai responder a primeira pergunta. Candidato Alexandre. Segundo. Candidato Miguel. Terceiro, candidato Ronaldo Orsini. Temos aqui então a urna que foi do candidato Alexandre. Vamos sortear então a primeira pergunta. Primeira pergunta. O que pensas sobre o uso do ginásio para treino e qual seria a melhor solução para que os alunos possam vivenciar mais o esporte na escola? Candidato, por favor, 2 minutos. Bom, na nossa proposta, que foi feita em parceria com os professores de educação física, aliás, na íntegra, vou ler o seguinte: fortalecer ações na área da educação física, procurando sempre atuar em sintonia com os docentes da área. Destinar um servidor para atuar de maneira efetiva no ginásio, pleitear mais um docente de educação física, estudar o retorno das aulas em formato de oficinas, criar os jogos intercursos. Isto foi feito em parceria com os professores de educação física. Então, o ginásio, essa questão, juntamente com a minha direção de ensino, obviamente eles vão ser os primeiros a ser consultados, e nós vamos retomar ações como nós criamos os jogos intercursos, que
que é uma proposta que nós queremos. Qual é a ideia do jogo intercurso? Eletrotécnica não tem só aluno bom no vôlei, vai ter o bom, vai ter o ruim, né? Fabricação mecânica não tem só aluno bom no futsal. Então nós queremos criar os jogos intercursos, queremos utilizar melhor o ginásio, mas sempre ouvindo quem atua no ginásio. Se forem me fazer perguntas sobre o laboratório de eletrônica, eu vou saber como gerenciar melhor o meu laboratório. Então a ideia, criação de jogos intercursos, um servidor, um técnico administrativo a mais, um professor de 20 horas que está se transformando em 40, então efetivamente aumentando o número de professores, aumentando o servidor que vai atuar lá e conversando com os professores, uma vez eleito, a minha direção de ensino, meu departamento de ensino, administração, que envolve também desenvolvimento institucional, como gerenciar, como fazer a melhor maneira de trabalhar esse assunto. Obrigado. Passamos então agora para o segundo candidato, na ordem do sorteio, o candidato Miguel. Vamos ver a pergunta. A pergunta encaminhada para o candidato Alexandre foi feita por um discente. E agora, novamente, um discente para o candidato Miguel. Pergunta: sendo da atual gestão, pretendes dar continuidade ao trabalho? Pergunta muito interessante. Eu, sendo da gestão e pleiteando a vaga a diretor-geral, queria dizer que eu não sou nem a continuidade, nem a quebra da gestão. Eu sou aquele que está trazendo o bom trabalho que foi feito na pesquisa e na inovação para a direção geral. E esse trabalho sendo construído juntamente com pessoas que são proativas no campus, que tiveram um papel de destaque nesses últimos anos, nos seus diferentes setores, trabalhando em conjunto para melhorar a nossa instituição. Eu costumo dizer que a gente não precisa ser diretor para estar fazendo boas ações na instituição. A gente pode trabalhar sem estar na gestão. Eu já vim atuando sem estar na gestão com ações diretamente ao meu curso. Na gestão, pude trabalhar ajudando o meu curso com projetos de pesquisa, envolvendo não só o geoprocessamento, como a automação. A gente vê alunos de outros cursos também trabalhando conjuntamente, como a computação, por exemplo, e as áreas gerais. Então, como eu digo, não é um continuismo, uma continuidade, e sim trazendo as boas experiências do setor que eu trabalhei, que é a pesquisa e a inovação, para a gestão geral, e trabalhar em conjunto com a equipe para identificar os problemas que tiveram na gestão e estar junto com essa equipe, como eu repito, é uma equipe proativa e que tem representação nos diferentes segmentos, igualitariamente, para estar juntamente com essa equipe sanando, procurando sanar, à medida do possível, o máximo, esses gargalos que ficaram, que estão ficando dessa gestão que está se passando. Passamos agora a pergunta ao candidato Ronaldo. Candidato Ronaldo, a pergunta é a seguinte, encaminhada por um discente. Por que você não tem chapa? 2 minutos. Bom, depende, né? Depende da chapa. Com a minha idade eu devo ter uma outra. Bom, não é isso? Tá bom. Assim, ó, não. Pessoal, o chapa é o seguinte, ó. A minha linha de trabalho... Ó, a minha linha de trabalho é o seguinte, ó. Eu acho que é democrático o processo que eu quero fazer. Claro, salvo o melhor juízo. Não sou senhor da verdade, mas eu imagino o seguinte. Eu quero constituir uma equipe, né, em que todos tenham a oportunidade de participar. Eu já falei isso, quem me conhece mais sabe que eu estou falando a verdade. Eu não quero, ao escolher alguém, né, excluir o outro. Porque muitas vezes tu põe a pessoa porque é teu amigo, porque te apoiou, porque vota em ti, porque é padrinho de não sei quem, essa coisa, isso não pode continuar assim. Essa reitoria em nosso status quo atual
está viciado nisso, vocês sabem disso. Só sobe os amigos do rei. E eu não quero isto. Eu vim aqui para mudar isso, gente. Este é o meu foco. Nós vamos abrir, no momento em que eu for eleito, nós vamos abrir a possibilidade através de um grande comitê, um grande grupo, em que vai receber as inscrições daqueles que se julgam capacitados, com habilidade e competência para honrar e cumprir aquele mandato junto com a gestão. Portanto, quem for para ali terá que ter habilidade, competência e estar feliz e satisfeito em fazer aquilo ali. Não porque está me devendo alguma coisa ou porque está subindo, né, por uma camaradagem, por um tapinha no ombro e coisa desse tipo. Não trabalho assim. Essa é a minha posição. Obrigado, candidato. Passamos à segunda rodada de perguntas do público. Agora para, mais uma vez, o candidato Alexandre. Candidato Alexandre, na sua proposta, o senhor propõe elaborar um diagnóstico buscando identificar junto à comunidade interna o perfil de expansão do campus e, a partir disso, redefinir o plano diretor, elencando as prioridades de infraestrutura do campus. Em outros pontos do programa, o senhor propõe ações específicas para puxa vida, aqui ficou complicado. Para alguns cursos. Em outros pontos do programa, o senhor propõe ações específicas para alguns cursos. Isso não representa uma contradição? Não. Ótima pergunta. Não sei de quem fez, mas ótima pergunta. Hoje tivemos mais uma troca do ministro da Educação. Aqui na minha frente eu tenho o PDI, Plano de Ação 2014-2018, que são o norteador de tudo que nós temos que fazer nesses próximos anos. Certamente, com os cortes que teremos, certamente, com a matriz que já se apresenta para o ano que vem, teremos que rever o PDI. Então, não estamos dizendo que vamos abandonar o que está aqui, em hipótese nenhuma. Mas, em 4 anos, nós temos direitos a pensar e repensar o campus. E dentro deste pensar e repensar, incluir ações que não estavam previstas aqui, que é possível, tá? Assim como num plano de ação, nós podemos não executar uma determinada ação e justificar, não conseguir executar tal coisa por tal motivo. Um exemplo prático, tomara que eu tenha um minuto para explicar, nós estamos prevendo aqui no PDI, criação da licenciatura em matemática e pós-graduação em mídias na educação, vanguarda no Instituto Federal, partindo aqui do Polo Rio Grande. Depende do credenciamento da IAD. Nós estamos trabalhando nesse momento nisso. Uma vez que a troca de ministro cada vez muda, trocam regras, trocam tudo, nós não consigamos o credenciamento que a gente quer, nós não vamos conseguir rever, cumprir o plano de ação. Então, tem que ser revisto metas e tem que ser revisto prioridades. Nada do que está aqui vai de encontro ao que está no plano de ação. Pelo contrário, nós queremos rever aquilo ali, se é realmente o que a comunidade quer, vai ser feito. E além disso, nós temos em 4 anos, nós vamos pensar, nós vamos agir. Não é porque não tem um projeto de paisagismo que eu não vou querer colocar aqui no nosso campus. A pergunta para o candidato Alexandre foi encaminhada por um técnico administrativo. Passamos agora à pergunta para o candidato Miguel. Na segunda rodada, temos a seguinte pergunta. Candidato Miguel, gostaria de perguntar como o senhor nos propõe uma mudança visivelmente necessária, se a sua chapa é composta basicamente pela gestão atual, que se mostrou ineficiente no trabalho no campus, visto que as propostas anteriores não foram cumpridas e que o campus se encontra com sérios problemas administrativos. 2 minutos. Acho que foi muito parecida com a inicial.
em relação à composição atual, acredito que numa gestão, aqueles setores que estão se destacando, eu não vejo por que mudar. A velha frase, o time que está ganhando no setor não se mexe. Em relação aos novos que estão entrando na composição, é como eu falei aqui, estão entrando por méritos, por destaque nos seus setores. Não é como o Ronaldo disse, por camaradagem. Em relação à gestão, o que foi feito e o que não foi feito, eu não fui o gestor maior. Eu fui gestor de uma pasta. E a minha pasta, segundo meus colegas, não posso falar por mim, dizem que foi executado, bem executada. O que se pretende, como eu falei, está levando essas boas execuções que foram feitas nas demais pastas, não só na minha, para essa nova composição. E se vocês observarem as propostas dos outros candidatos, a proposta de pesquisa, por exemplo, que está ali, 95% foi feito. Proposta de administração e desenvolvimento institucional também. Então eles estão concordando com o que foi feito aqui. Então, nesse sentido, a gente fala que a gente está buscando deixar o que foi bom, que foi muito bom, e estamos buscando melhorar com a entrada de novas pessoas os processos que não foram bem conduzidos. E queria levar em consideração que essa foi uma gestão de 2 anos e meio, não foi de 4 anos nem de 8 anos, e que foi feito muito mais aqui em 2 anos e meio do que em 4 ou em 8 anos. Próxima pergunta sendo encaminhada para o candidato Ronaldo. Candidato Ronaldo, se eleito, o que pretende fazer pelo curso de geoprocessamento? Candidato, pergunta encaminhada por técnico administrativo. Olha, eu conheci aqui, quando trabalhei logo no início da minha carreira, o curso de geomática. Dei aula, inclusive, para os alunos, para as turmas lá. E o geoprocessamento eu tive visitando agora nas minhas andanças aqui pelo campus. Tive a maior boa impressão. Só que assim, eu acho que o que precisa neste curso, e me parece que há uma certa deficiência em termos de equipamento, de salas, né? Ele precisa ser incrementado, ele precisa ser melhorado, ele precisa ser expandido. Ele é de suma importância para o desenvolvimento local e o desenvolvimento aqui da instituição e pelo seu próprio corpo docente. Agora, eu quero repetir mais uma vez, gente, as soluções não estarão somente na minha mão. Vocês viram agora com a fala do colega como é essa questão delicada, assim, né, de que uma gestão, né, não funcionou, não sei o quê. Agora, se nós botarmos as pessoas certas no lugar certo, não estou dizendo que isso não está acontecendo, não estou julgando ninguém, mas eu acho que democraticamente é melhor, porque vocês todos teriam cumplicidade neste processo. Vocês escolheram o time que vai jogar. Vocês serão os treinadores, os técnicos, não o Ronaldo. O Ronaldo é o gestor. O Ronaldo é o sujeito que vai auxiliar, vai viabilizar este processo. Portanto, a geomática, a refrigeração, que eu já vi algumas questões, o próprio eletro e outros demais cursos, né, todos terão que ser revistos e terão meu total apoio no incremento e na melhoria destes cursos, porque julgo de fundamental importância para a imagem, para a qualidade desta instituição. Tá certo? Contem comigo com isso, é uma promessa, né, que empenho aqui na frente de vocês. Passamos então à terceira rodada de perguntas encaminhadas pelo público no debate eleitoral entre os candidatos a diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFRS, Campus Rio Grande. Candidato Alexandre responde à próxima pergunta. Encaminhado por um discente. O que será feito em relação ao esporte no Instituto? Bom, pergunta parecida com a primeira. Primeira coisa, esse assunto vai ser discutido com os professores da área de educação física e nós somos de total apoio
a aumentar a qualidade e quantidade de atividades físicas no campus. Quando nós fomos diretor, 97 a 2000, nós fizemos aqui o maior, não vou usar o termo, nós fizemos um encontro desportivo de todas as escolas técnicas federais do Rio Grande do Sul. Foi no ginásio do Ipiranga, e nós mobilizamos todos os professores de educação física e os demais professores do campus, porque eu precisei de apoio em alojamento, na manutenção, na arbitragem. Então, vamos retomar. O ponto inicial são os jogos intercursos e conversar com o pessoal de educação física e dizer para eles: a gurizada está querendo mais aula, a gurizada está querendo mais treino. Vamos retomar o formato das oficinas. O que precisa para isso? Então, necessariamente parte de um diálogo dos professores, de quem entende. Não posso, sou eu, que sempre joguei muito mal futebol, não vou querer lá dar aula para a gurizada. Posso brincar descompromissadamente, mas não me julgar ser treinador de alguma coisa assim. Então, sempre ouvir os professores de educação física e dizer para eles: isso está sendo pedido, isso é prioridade. E se é prioridade, vai ser tratada dessa forma. Conversar com a direção de ensino, os professores de educação física, o que precisa. Para aumentar a quantidade, então, um servidor, o professor precisa de mais um servidor, temos que ir adiante, né? Vamos ouvir o que precisa e dar o devido retorno, já que estou vendo que é um pedido que se repete, portanto é uma... Obrigado, candidato. Passamos então agora à terceira pergunta, o candidato Miguel. Candidato Miguel, gostaria de saber como será a prometida implementação da pista de skate, sendo que nossos pavilhões estão depredados e vulneráveis à chuva, como no acontecido com o granizo. Bem, até onde me consta, na nossa proposta não tem nenhuma menção à pista de skate. Mas, respondendo à pergunta de quem enviou, a pista de skate foi idealizada num projeto que foi encaminhado, que é o Segundo Tempo. Assim que eu cheguei no IFE Rio Grande, recebi a notícia do então diretor que nosso IFE foi o 4º colocado no edital, que nós fomos contemplados com esse projeto, e ele visava a construção de uma pista de skate, sim, próxima à biblioteca, aqui atrás, ao lado, do anfiteatro. Só que quem tem uma boa memória lembra que o atual ministro do esporte na época era o Orlando Silva, né, e deu todo aquele escândalo lá do ministério, as denúncias, e acabou que o Segundo Tempo não foi viabilizado, né? A verba, me falta dizer se ela veio para o campus ou voltou, ou nem chegou a ser repassada. Já estão balançando a cabeça aí, me dando sinal aí. Então, o dinheiro tinha, né? Mas não foi repassado pelo governo federal, em virtude desses escândalos que ocorreram, né? Na pauta do Ministério dos Esportes. Então, na nossa proposta, não fazemos menção à pista de skate, tá? Então, acho que foi um equívoco de quem fez a pergunta. Passamos então à última pergunta, encaminhadas pelo público ao candidato Ronaldo. Pergunta encaminhada por um docente. Sabemos que haverão cortes no orçamento para o próximo ano. Dessa forma, gostaríamos de saber quais serão as suas prioridades orçamentárias para o ano que vem. Bom, muito bem. Volto novamente à questão de não assumir essa responsabilidade sozinha na discussão da questão da divisão de verba e do orçamento. Isso tem que ser dividido, tem que ser partilhado entre todos os interessados do campus. Nós temos que estudar estas prioridades. É claro que existem coisas fundamentais, né? A educação jamais pode ser preterida, né? O NAPNES, tá certo? Os projetos de extensão que estão em andamento e que podem produzir verba com parcerias são importantes e devem ser dado atenção especial, né? A pesquisa, desde que ela
seja conduzida dentro do que for possível da verba que se possa destinar, ok? A questão da redução e do enxugamento dos recursos, da manutenção, como eu observo. Existem coisas, gente, que aqui não há mais como adiar. É que nem na casa da gente, se a gente deixar, cai, se nós não fizermos. E quando vamos fazer, custa muito mais. Portanto, algumas coisas devem ser corrigidas aqui dentro em termos dessa distribuição, que não vai ser fácil. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Eu sou um especialista em administrar miséria, minha gente. Um cara casado há 40 anos, com 4 filhos, não é fácil, né, bicho? A minha vida toda eu fiz isso. Eu já administrei N negócios, sempre com dificuldade. E eu acho que isso é mais prazeroso, é mais gostoso. Agora eu preciso do apoio e da orientação do meu staff, do pessoal que vai trabalhar comigo. Eu não posso decidir sozinho. Nós temos que escolher essas prioridades democraticamente, com visão holística, com democracia, com ética, com respeito ao outro, acima de qualquer coisa. Obrigado, candidato. Nesse momento, eu gostaria de informar aos senhores candidatos que as demais perguntas que estão aqui nas caixas serão encaminhadas aos senhores, até para que, os senhores tomem conhecimento também das demais preocupações e questionamentos do público que nesse momento tão bem se comporta, e eu agradeço por isso. Um intervalo de 5 minutos, retornamos em seguida. Tomando então os trabalhos da noite de hoje, onde nós estamos tendo o debate eleitoral entre os candidatos a diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFRS, Campus Rio Grande, passamos então ao último bloco, onde nós teremos 5 minutos para cada candidato realizarem as suas considerações finais. Passamos então ao sorteio inicialmente. Primeiro candidato a se manifestar, candidato Miguel. Segundo, Alexandre. E terceiro, Ronaldo Orsini. Candidato Miguel, o senhor tem 5 minutos para as suas considerações finais. Muito obrigado, Roger. Queria agradecer aqui a presença de todos mais uma vez, aos nossos apoiadores, aquelas pessoas que dedicaram um pouco do seu precioso tempo para estar lendo nossas propostas, para estar debatendo conosco aqui. Agradecer à Comissão Eleitoral também, pelo trabalho árduo que ela tem feito aqui, vocês estão de parabéns. Por toda a atenção prestada à comunidade, pela oportunidade do espaço de expor as ideias do nosso grupo e para a comunidade. Queria dizer aos meus adversários que fico feliz que ver que todos nós três buscamos sempre fazer desse momento que é a campanha um debate de ideias e não de ofensas. Então, muito obrigado aos colegas. Gostaria de frisar que vivemos em tempos difíceis, onde nosso momento econômico não é favorável, teremos que aprender a conviver com o orçamento apertado para 2016. Enfrentamos questões estruturais gravíssimas, como foi mencionado em várias perguntas aqui. Nós herdamos uma estrutura antiga, de 60 anos, onde muitos sabem que somente reformar às vezes sai muito mais caro do que estar construindo uma estrutura nova. E não é só nem o reformar ou construir novo, ele também está adaptando as questões de acessibilidade. Então a gente tem esse grande desafio que já foi iniciado com a entrega do pavilhão 7 para esse mês e os pavilhões 11 da mecânica e dos cursos superiores no pavilhão 12, e dando prosseguimento ao plano de desenvolvimento institucional. Nesse sentido, para a gente enfrentar essas adversidades, aqui eu citei só uma, teremos que trabalhar juntos se quisermos ser mais IFRS. E para a gente ser mais IFRS, a gente precisa principalmente dos atores, dos professores, melhorando a carga horária para propiciar o engajamento desses nos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, sejam eles de caráter científico, tecnológico ou de cunho social. Precisamos dos técnicos administrativos, de educação também, trabalhando juntamente a esses projetos e dando todo o apoio às diversas esferas do campus, no caso, Campus Rio Grande. O técnico hoje,
Ele é uma das peças fundamentais para que essa instituição fique prosperando e siga em frente, que ela se desenvolva. Precisamos também de você, aluno. Você é o nosso maior orgulho. Quando a gente vê vocês prosperarem, seja na universidade ou no mercado de trabalho, para nós, professores, aqui eu me permito falar em nome de todos, essa é a nossa maior recompensa. Não só professores, como servidores. É a maior recompensa que vocês nos dão. A nossa equipe, como a gente citou, é composta por metade de técnicos e metade de docentes. A gente quer mostrar com isso que não existe só a figura do diretor-geral. O que existe é um grupo, onde ambos os segmentos estão representados igualitariamente e trabalhando pelo crescimento do IFRS. Ser o diretor-geral vai muito além de um cargo. Ser o diretor é viver diariamente o cotidiano dos alunos, é estar nos setores debatendo melhorar a instituição, é estar interagindo, criando espaços de descontração, é estar trabalhando para o crescimento do Instituto. É dessa forma que se constrói um diretor. Cada membro desse grupo, que hoje está aqui prestigiando o debate, tem um papel de destaque ao longo desses anos na instituição. E agora a gente quer canalizar toda essa energia positiva, esses talentos, na construção de um IFRS melhor. Então eu venho aqui pedir ajuda e confiança de todos, para que no dia 8 a gente possa estar junto, construindo o IFRS cada vez melhor, para mostrarmos que, mesmo em momentos de crise, que nós temos força e conseguimos vencer as dificuldades. Mostrar que todos nós somos mais IFRS. Então, dia 8 de outubro, eu conto com todos vocês, acreditando na proposta e nos dando seu voto de confiança, nos apoiando para essa gestão, para esses próximos 4 anos. Então, eu queria deixar aqui meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Candidato Alexandre, considerações finais, 5 minutos. Bom, gostaria de agradecer a todos, primeiramente os debatedores, professor Ronaldo, professor Miguel, desde o início a comissão eleitoral, o mediador, as meninas, os alunos, os técnicos administrativos, os colegas. Vocês não sabem a sensação que a gente aqui de cima olhar e ver várias pessoas com um logo teu, né? Alunos de todos os cursos. Isso emociona, assim, é uma coisa forte. Quando a gente escolheu o nome comprometimento, quando eu escrevi a primeira vez nome fantasia, que vai para a eleição aí, que vai ser o terceiro da chapa, professor Ronaldo, professor Miguel, professor Alexandre. Primeira vez que eu escrevi comprometimento. Aí depois a minha equipe falou assim, olha, eu acho que não vai ser legal, porque é o nome. Em 2015, quem é que correu? Eu quero comprometimento. Então eu resolvi mudar. Não, então eu vou botar Alexandre. Mas a ideia desde o início era essa. Uma equipe comprometida com a qualidade de vida no campus. Nós queremos os alunos, não só agora, em período eleitoral, junto com a gente, mas sempre dando as sugestões. Professor, a gente não precisa de dinheiro para ter mais bancos. A gente não precisa de dinheiro para fazer uma roda de chimarrão. A gente não precisa de dinheiro para ter mais alegria aqui no nosso instituto. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Antecipadamente, já convido, se porventura, dia 8, nós ganharmos, convido o professor Miguel, o professor Ronaldo, a fazerem parte de todas as nossas propostas e, da mesma maneira, eu e toda a minha equipe nos colocamos à disposição dos dois, se um dos dois for os vencedores, e se assim o desejarem. E o que nós queremos do início ao fim da nossa campanha? Qualidade de vida no campus, paz. Em todas as aulas que eu fui, e ainda faltam algumas, eu sempre falo assim, não sou do princípio que está tudo errado, não, tem muita coisa boa, vamos melhorar coisas que nós achamos que temos que melhorar. Continuamos com esse discurso do primeiro ao último dia, respeitando os dois candidatos, sem ter proferido nenhuma ofensa pessoal. Agradeço imensamente a participação dos alunos. Se a gente está aqui, com todo respeito aos técnicos, com todo respeito aos professores, a gente está aqui é por vocês. Tudo que a gente faz aqui são para os alunos. É o maior bem que nós temos. Então, tempos de crise,
é o que mais se fala. Não tenho medo. Com uma equipe qualificada e com a ideia que tudo foi discutido, linha a linha, passo a passo, né? Todos os problemas vão ser trabalhados dessa forma, conversando, escutando os alunos e, às vezes, sugestões simples que não envolvem necessariamente dinheiro, mas só uma maneira, uma conversa, uma boa repensada, tu pode resolver a tua situação. Vamos procurar nesses 4 anos agir de formas simples, objetiva, concreta, desafios que temos, reunir as pessoas, qual a melhor maneira de resolver essa situação. Em época de crise, 2 palavras são essenciais: planejamento e criatividade. Nós já passamos por isso. Fomos diretor numa época que o orçamento girava em torno de R$880 mil, o restante a FURG cobria, mas o orçamento R$280 mil. Então tinha que ter muita negociação, muita conversa, para que tudo saísse dentro da normalidade. Então, com essa tranquilidade, com essa serenidade, eu agradeço a todos, fico imensamente feliz de ter participado desse debate, de ter visto alunos não só de eletro, mas de outros cursos também com a nossa camiseta, e tenho certeza que saio daqui, vou cumprimentar o professor Maurício, vou cumprimentar o professor Queveco, que eu não sei onde está, que deve estar aqui, porque a partir do dia 9 acaba a eleição e o IFE continua. Nós continuamos e somos todos um Instituto Federal. Comprometimento com qualidade de vida para todos nós, alunos, professores e servidores. Muito obrigado. Considerações finais agora, 5 minutos para o candidato Ronaldo Orsini. Bem, pessoal, eu quero agradecer especialmente a comunidade desse campus pelo carinho, pelo respeito, pela forma carinhosa com que me acolheram aqui. Eu emociono pelo seguinte, porque eu me criei aqui nessa instituição, né? Eu trabalhei aqui, eu já estive aí do outro lado como professor, como aluno, como professor. Ao entrar nas salas de aula eu me emociono por ver, porque ali também estive sentado e estive como professor e como aluno, tanto no curso de administração como no curso de direito e em toda a minha trajetória da docência e como discente. E me senti em casa, isso eu tenho que realçar isto. Não fui destratado, fui respeitado, fui considerado. As pessoas, tanto os nossos colegas aqui, o professor Alexandre, o professor, respeitaram e respeitam a minha história dentro dessa instituição. A tal ponto que faz 4 anos que eu saí daqui, parece que eu não saía. Essa foi a sensação que eu tive. Os técnicos, que eu tanto admiro e valorizo, porque sem eles nós não teríamos como operacionar esse sistema, não tem como, né? Muito queridos, muito receptativos, muito acolhedores. Então é isso em primeiro lugar. O professor Cleito, que ficou na minha vaga quando eu fui embora, na área da gestão, muito companheiro, parceiro. Quero agradecer em especial toda a atenção e dizer o seguinte, pessoal: a minha plataforma, ela tem, como eu disse a vocês, os 4 pilares: a qualidade da educação, o fortalecimento e o apoio aos setores do campus, a transparência das ações, a valorização do servidor e a racionalização dos recursos financeiros e humanos. Esses são os meus alicerces. O que eu quero dizer com isto? Já que eu tive muito pouco tempo para poder explicar isso. Nas salas de aula eu entrava e mal conseguia dizer que o meu nome é Enéas, né? Mas no máximo, assim, 5 minutos não dá para falar muito. Então, a qualidade estamos primando por uma escola pública que seja referência, né, para as demais. Por quê? Tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. Porque eu venho disso. O CTI sempre foi referência nessa cidade. Era um orgulho para os pais terem os filhos estudando dentro do CTI. E hoje precisa, não digo que não está, mas nós precisamos reforçar essa imagem. Nós temos que ser referência nessa cidade. No ensino técnico, na educação dos cursos integrados, no ensino, na pesquisa e na extensão.
Eu vou lutar para isso, para manter essa imagem e incrementar esta imagem, porque não há outra razão. Nós recebemos aqui os filhos da comunidade, nós recebemos as pessoas, os pais põem os filhos aqui dentro para aprender, para se tornar cidadão, para se tornar melhor, e nós temos uma tremenda responsabilidade sobre isso. E temos que dar uma resposta à altura. Esse é um foco. O fortalecimento a todos os setores do campus. Nós temos que trabalhar em prol do fortalecimento de todos os setores do campus. O meu tempo está esgotando de novo, porque aquilo ali fica me olhando e eu não consigo. Bom, assim, a valorização do servidor, que eu considero o alicerce, tanto os docentes como os técnicos, fundamentais, porque senão isso não acontece, a instituição não acontece. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro assim, gente. Eu tenho observado a campanha para reitor e eu estou achando uma grande dificuldade. Eu vejo aqui os colegas se manifestando com relação a isso e aquilo. Todos querem o bem do campus. Elegantes, éticos. Todos querem o bem. Agora, eu não sei se isso vai acontecer, essa reciprocidade por parte da reitoria. Nós temos um problema de distância com essa reitoria, uma falta de participação aqui dentro. E eu quero propor despesa, gasto, risco de vida dos professores que se deslocam 3, 4 dias lá naquele negócio, muitas vezes para discutir sexo de anjo, me desculpem, mas é isso. Eu quero propor à comunidade que se manifeste num plebiscito de ver se nós temos ou não que manter esta reitoria. Se não é mais interessante estarmos em termos de custo-benefício, eu como gestor tenho a obrigação de abrir este espaço. Não estou dizendo aqui que eu concordo ou deixar de concordar. Quem tem que decidir isso é a comunidade. De nós transferirmos a nossa reitoria para o IFSU. É uma proposta. Para que seja estudada, debatida. Para que vocês entendam se isso é possível, é melhor em termos de custo-benefício. Muito obrigado. Obrigado aos candidatos Miguel, Alexandre, Ronaldo, pelo altíssimo nível e profissionalismo com que fizeram as suas colocações nessa noite. Saibam, senhores, que foi uma satisfação dividir o palco nesta noite. Agradecer aqui à equipe técnica que disponibilizou excelentes condições de trabalho, bem como também as intérpretes, sobretudo com sua qualidade e competência. Agradeço também ao público, que com certeza a educação das senhoras e senhores, para mim dividir esse espaço foi um orgulho. E um agradecimento especial para a comissão eleitoral, Cleiton Ferreira, na tua pessoa e a todos os componentes, a confiança que me deram para conduzir os trabalhos na noite de hoje, foi uma honra. Muito obrigado, senhoras e senhores, boa noite a todos e que tenhamos uma campanha com a mais perfeita tranquilidade, como foi esse debate.